Atualizações no Vasco, mais uma vez, não são positivas, tem a ver com penhora de ações da SAF. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, esteve presente na sede num hotel no Rio de Janeiro, onde aconteceu o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, e depois do evento ele garantiu a jornalistas que 2 ou 3 reforços para o ataque serão contratados até 28 de fevereiro, data limite para inscrição de atletas nesse primeiro semestre. Preciso falar agora sobre o Vasco. Não tem um dia sem notícia ruim para o torcedor Cruz Maltino. A última delas diz respeito à justiça, que penhorou 10% das ações da SAF do Vasco, criando uma jurisprudência extremamente perigosa. A treta diz respeito a um escritório de advocacia que prestou serviços na campanha do ex-presidente Jorge Salgado na eleição de 2020. Esse escritório de advocacia também garante que trabalhava para a 777 e cobra uma dívida de 3 milhões e meio de reais. Dívida cobrada do Vasco. O Vasco se defende alegando que inexiste qualquer identificação ou reconhecimento de firma no contrato que sustenta essa presente execução, não sendo razoável a cobrança acima de 3 milhões de reais em um contrato em condições precárias de validade. Apesar da justificativa do Vasco, a Justiça deu ganho de causa em primeira instância para esse escritório de advocacia pela cobrança de 3 milhões e meio de reais, até por isso penhorou 10% das ações. Por que eu falei que cria seja uma jurisprudência importante e perigosa? Porque a partir de agora, todo mundo para quem o Vasco deve certamente vai exigir percentuais da SAF do clube, o que torna a venda para o investidor ainda mais perigosa, preocupante e talvez até difícil de acontecer. Imagina que você é o Evangelos Marinax, um magnata grego que considera, discute a compra do clube e você fica a todo momento sendo informado de ações na justiça de ex-parceiros do Vasco que lhe garantem percentuais. Enfim, não achei a notícia boa, pelo contrário, extremamente negativa. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, foi perguntado a respeito das negociações para a venda da SAF do clube. Houve quem dissesse, inclusive, durante a semana, que Evangelos Marinax, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, teria uma reunião marcada com o Pedrinho. O presidente do Vasco disse o seguinte, abre aspas, os números já estão com os investidores e nenhuma proposta foi feita. O Vasco está disposto à venda. E é isso que eu desejo e quero, mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum fez proposta até agora. Tenho a responsabilidade enorme de encontrar uma empresa séria para não acontecer o que aconteceu, disse o Pedrinho, se referindo a 777, que adquiriu os direitos da SAF do Vasco, mas abandonou o clube. Pedrinho também foi perguntado sobre reforços e a dificuldade Cruz Maltino em contratar atacantes. Ele ainda foi argumentado sobre o Rony e respondeu, abre aspas, a gente tem interesse e conversa há bastante tempo, mas é uma negociação difícil e vocês sabem os valores. Só para completar, o Pedrinho ainda foi questionado em relação ao Bruma, atacante que estava muito perto de virar reforço do Vasco, mas se acertou com o Benfica, abre aspas para o Pedrinho, muitos nem conheciam o jogador quando começamos a negociar e estava tudo certo, só faltava a assinatura do atleta. Foi quando o empresário parou de responder para a gente. Eu fiz pressão e fui avisado pelo empresário no último dia de que ele havia aceitado uma oferta do Benfica. Fecha aspas. E você, torcedor vascaíno, que está achando do time e também da dificuldade na busca por reforços, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Preciso te falar agora sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Conhecemos nessa sexta-feira os adversários dos times grandes no primeiro mata-mata. Posso contar para vocês logo de cara que essa primeira fase acontece em jogo único e em caso de empate a decisão vai para pênaltis. Jogos acontecem nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. O Vasco pegou o União do Mato Grosso. O Ceará vai visitar o Sergipe. A minha Lusa recebe o Botafogo da Paraíba e se passar, pega o vencedor de Concórdia de Santa Catarina ou Ponte Preta.
O Grêmio vai visitar o São Raimundo, o Vitória vai visitar o Maranhão e se passar pega o vencedor do confronto entre Santa Cruz de Natal e Náutico. O Bragantino vai até a Paraíba enfrentar o Souza, o Galo visita o Tocantinópolis, o Fluminense visita o Águia de Marabá e o Operário de Vargem Grande será o adversário do Sport. Importante contar ainda que os times que estão na Libertadores da América entram apenas na terceira fase. O Santos também se encaixa nesse rol por ter sido campeão da Série B. Pedindo para falar mais sobre o Vasco. Pedrinho e Marcelo Santana estiveram no sorteio da Copa do Brasil, na primeira fase. Já ficou definido que o Vasco pega o misto do Mato Grosso. E aí, depois do sorteio, depois da confirmação dos confrontos, o Pedrinho foi perguntado sobre como é que andam as coisas no Vasco, o que dá para esperar sobre reforços, e o presidente do Vasco assegurou que o clube vai contratar de 2 a 3 atacantes ainda nessa janela de transferências, tá? A janela se encerra em 28 de fevereiro no Brasil, 28 de fevereiro, tá? Então os clubes têm até essa data para trazer jogadores. O Vasco vai ter 21 dias para contratar 2 ou 3 atletas. O Pedrinho está garantindo que isso é possível e viável. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Rapaziada, que notícia complicada essa do Vasco da Gama a respeito de sofrer uma penhora de 10%, que essa decisão se deu por ação movida por escritório de advocacia que prestou serviços para a gestão de Salgado e para a 777. O Vasco sofreu uma penhora de 10% das ações de sua SAF por conta de um processo movido pela Andrade Figueira Advogados, escritório de advocacia que prestou serviço ao clube na gestão de Jorge Salgado e depois surgiu trabalhando para a 777, como foi informado aí pelo GE. Rapaziada, minha opinião breve sobre essa questão. É indiscutivelmente inaceitável que a justiça possa conceder 10% de uma empresa por questões de dívida. Isso aí não bate, não tem condição disso acontecer. Ainda mais, não é assim, não funciona dessa forma. Não funciona. Aí o clube lá chega lá e vai pegar 10%. Há todas as possibilidades de haver um acordo, de tentar quitar essa dívida. Agora, dar 10% das ações do clube, isso aí eu já acho inaceitável. É inaceitável dever também, né? Mas aí, enfim, não é por esses caminhos, na minha opinião, tá? Isso prejudica não só o Vasco, como as futuras SAF também, né? Que podem recorrer, acabar acontecendo isso e sofrer do mesmo, né? Se isso for para frente mesmo. A ação é referente a um honorário não pago pelo Cruz Maltino. No total, a dívida cobrada está na casa de R$3.563.000. Tá quase beirando aí R$564.000. R$3.564.000 para arredondar. Referente à prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica contra ações judiciais que tinham o objetivo de impedir a realização da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a operação da decisão, do Departamento de Futebol e Interligação em Sociedade Anônima do Futebol, bem como eventuais líderes que vinham anulando, né, o resultado da GE-SAF. Gente, me desculpa aí pela forma ali, que tá escrita ali de forma meio errônea, acabei lendo errado também. Em sua defesa, o Vasco afirmou que existe qualquer identificação, é inexistente a qualquer identificação de reconhecimento de firma no contrato que sustenta a pré-execução, não sendo razoável a cobrança acima de R$3 milhões acerca de um contrato em condições precárias de validade. Essa é o que o Vasco está fazendo ainda, tentando recorrer, que o processo foi movido pelo escritório no dia 27 de maio de 2024, 12 dias após a 777 deixar o controle da SAF do Vasco, com o mandado de execução no dia 4 de julho, a Justiça determinou a penhora de 10% da SAF como medida cautelar. Internamente, o Vasco vem confiante de que conseguirá reverter toda essa situação e vencer esse processo. O clube se baseia na lei da SAF, que protege as ações do associativo
e proíbe ela que sejam comercializada ou leiloada. Isso aí que é o fato, né? Não tem condição de ficar leiloando as porcentagens da SAF, isso aí pra mim não tem lógica. Enfim, porque senão o time acabaria, né? Imagina, um clube adquirir 10% das ações de um clube por causa de 3 milhões de reais. Não faz sentido, pô. 10%, 3 milhões de reais, 10% é inadmissível. Enfim, deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Fui.